pessoal, tudo bem? Dentro do possível, né? Bom, primeiro eu já quero pedir desculpa de antemão pelo improviso. Eu quis fazer esse vídeo na maior velocidade possível, então não tem roteiro, não tem edição, não tem nada. O objetivo aqui é passar informação, passar um pouquinho da nossa experiência para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tem chegado a mim alguns questionamentos, principalmente de pequenos empresários ou comerciantes, do que fazer para lidar com essa situação tão difícil que nós estamos passando, né? E realmente nós estamos começando a ter esse período de quarentena no Brasil. Os outros países que já tiveram isso antes, a gente sabe que eles passaram um período grande com essa quarentena. É um período que a demanda pela grande maioria de produtos e serviços, ela cai absurdamente, né? As pessoas param de consumir, ou porque nem pode sair de casa para fazer isso, ou até por medo, por pânico. Então, o meu objetivo é dar algumas dicas aqui para que vocês consigam tentar se antecipar algumas dificuldades que vocês podem vir a ter com esses aquecimentos de demanda. O principal problema que a maioria das empresas vai ter é a questão de fluxo de caixa, né? O que acontece? A maioria das empresas tem seus custos fixos que não param quando baixa a demanda, mas as receitas elas vão cair e os custos fixos vão se manter. Então, se você é comerciante, você tem alguns colaboradores, vai continuar pingando a despesa, ela vai ter que pagar o salário. Você tem o aluguel para pagar, vai continuar pagando. Você tem algumas contas que tem pagamento mínimo, como telefonia, internet, que você vai continuar pagando, enquanto as suas receitas tendem a cessar, né? Então, você vai trabalhar alguns meses com prejuízo contábil. E isso provoca, muitas vezes, uma quebra do seu fluxo de caixa. O que significa isso na prática? Você não vai entrar dinheiro e vai acabar sem dinheiro para fazer pagamento das contas. E isso pode gerar um efeito cascata, né? Porque aí você tem fornecedores, outros empresários que também dependem do seu dinheiro para pagar as contas. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar nesse momento é cortar todas as despesas que são supérfluas. Lógico, a gente tem que prevalecer o bom senso, a gente tem que tomar cuidado para a gente começar a cortar só se realmente você tiver com essa dificuldade. Se você sente que você consegue passar um bom tempo imune a essa situação, não faça isso, porque ao cortar também algumas despesas, mesmo que elas sejam supérfluas, você está prejudicando outro empresário, e aí talvez não seja o momento de fazer esse corte, o corte talvez seja o momento de fazer depois, mas se você precisa disso, você precisa fazer esse corte de despesas, né? Uma outra coisa que você precisa fazer é exatamente, munido desse bom senso, é avaliar os seus fornecedores, aqueles que você sentir que podem segurar a situação, principalmente aqueles de grande porte, você tentar esticar o prazo de pagamento, negociar ou até mesmo atrasar e pagar uma multa em cima disso, tá? Mesmo que nunca é desejável a multa e juros, nesse caso ela pode te impedir de entrar em colapso financeiro. Então, se você puder negociar, vamos supor que o seu locatário, né, quem aluga o seu imóvel, por exemplo, ele esteja numa situação confortável, você não vai prejudicar. Então, combina com ele de ficar um período sem pagar aluguel. Tudo vai depender de negociação e bom senso. E nesse momento está todo mundo muito disposto a negociar, todo mundo está com uma pureza muito grande de intenções, que eu acho que vai facilitar, desde que a pessoa possa. Obviamente que se aquele aluguel ganha pão diário, ele não vai poder fazer isso, mas se aquilo lá é uma renda extra dele, você não está pedindo para ele perdoar uma dívida, você está pedindo para pagar mais lá na frente, quando a sua situação restabelecer. Então você vai ter que fazer isso com todos os seus fornecedores, você lista conta a conta e vê cada um e fala assim, poxa, se eu atrasar isso aqui, primeiro, eu tenho como atrasar isso aqui, eu tenho como ou negociar ou atrasar, eu vou prejudicar o cara? Se sim, você evita gastar. Dinheiro tem que ficar na carteira nesse momento para as emergências, tá? Essa é a primeira questão que você tem que fazer. A segunda questão é o contrário, é você buscar os seus clientes que te devem, os seus devedores, uma maneira de antecipar se eles puderem. Mesma coisa, prevalece o bom senso. Obviamente que se ele estiver passando essa dificuldade, essa situação difícil, ele não vai poder fazer, se quer pagar em dia, quanto mais antecipar os pagamentos. Mas vai que você tem
alguns clientes que você trabalha com prazo de pagamento que estão numa situação confortável. Você pode fazer um acordo com eles, ó, me ajuda agora, lá na frente depois eu compenso com prazos menores, alguma coisa assim, e aí você pode fazer um acordo. Então, trabalhando na ponta, né, tentando postergar ao máximo os pagamentos, antecipar os recebimentos, você vai resolver parcialmente o problema do fluxo de caixa, tá? Bom, a segunda questão que você vai ter que fazer é o seguinte, tentar não deixar baixar demais as suas vendas. Então, minha dica é, se você tem um comércio, principalmente você que é comerciante, depende muito do cliente vir ao teu seu negócio, que você até hoje não migrou para o negócio virtual, você vai ter uma grande oportunidade de fazer uma coisa que você estava postergando, devia ter feito há muito tempo, e começar a trabalhar um pouco o digital. Né? Da crise se faz oportunidade, talvez vai sair muito mais forte disso, porque você foi obrigado a migrar para isso, mas é fato que você vai ter que começar a buscar a venda dos seus produtos online. Claro que está muito corrido para você abrir uma loja virtual, não dá tempo de estruturar, fazer isso, mas você pode criar rapidamente um canal, um perfil no Instagram e anunciar os seus produtos. E pedir claramente, né, jogar abertamente no seu perfil pessoal, falar, gente, meu negócio está correndo risco de fechar. Eu peço ajuda que todos que ainda têm demanda pelos meus produtos, que não deixem de comprar, não precisa vir à loja, eu vou dar um jeito de entregar, você vai ter que organizar um esquema de logística bem feito para poder atender esses clientes, né? De deixar na porta da casa deles os itens comprados, ou então negociar um jeito dele passar, tipo, como se fosse um drive-thru e pegar o produto com você sem ter contato com ninguém. E você vai tentar perder o mínimo de venda possível, tá? Algumas estratégias que eu sempre indico para os meus amigos, meus clientes, ligue para os seus amigos, ofereça seus produtos. Peça para os seus amigos indicarem outros amigos, então ligue para amigos de amigos. Peça para todos os seus colaboradores ligarem para amigos oferecendo um produto. Você tem muito, como eu falei, ponha nas redes sociais, peça ajuda para os seus amigos compartilhar a venda dos seus produtos. Então faça uma venda mais ativa, né? Comércio normalmente tem uma venda muito reativa, você espera o cliente vir a você, vá até os seus clientes. Nesse momento é o que você precisa fazer para sobreviver. Então, tente oferecer os seus produtos, explique a real situação, tá? Outra questão que você tem que trabalhar muito bem com os seus colaboradores. Se você tiver colaborador, e aí de novo, prevaleça o bom senso. Mas se você tiver colaborador com férias vencidas, dê essas férias vencidas para ele. Pelo menos é um momento que está com a baixa demanda, pelo menos você está eliminando um passivo, que são as férias vencidas, que você ia ter que dar em algum momento, tá? Se você conseguir negociar, se ele tem condições de ficar um tempo sem trabalhar e sem receber, se ele tem condições, você não vai impactar no ganha-pão dele. Negocie também com seus colaboradores, vamos deixar aí um mês sem trabalhar, que um mês você volta, a gente volta a pagar você certinho, nas mesmas condições, depois que passar a crise. Óbvio, de novo, tem que olhar, isso tem que ser uma coisa negociada, tem que ser uma coisa que não interfira no dia a dia dessa pessoa, no ganha-pão dessa pessoa, tá? Mas é uma solução e, principalmente, use o trabalho remoto. Põe essa pessoa para trabalhar. Se você não consegue dar essas férias antecipadas ou dar as férias, se você não consegue negociar com ele, dele ter uma licença não remunerada por um período, use essa pessoa para gerar negócios para o seu negócio. Lógico que todas essas dicas elas têm pouca aplicabilidade num negócio de fábrica, né? Algumas delas você consegue até utilizar, como a questão das férias, mas você tem essa questão do trabalho remoto como muito difícil, né? Em chão de fábrica. Mas todo mundo que é administrativo, da área administrativa dessa fábrica, você pode ter esse tipo de conversa. E você não pode deixar baixar demais suas receitas. Então faça isso, diminua seus gastos pessoais também, para que ele não dependa tanto do seu negócio, que você não tenha que tirar tanto seus dividendos do negócio e o caixa continue não sangrando. E você tome essa série de medidas para tentar fazer com que o seu negócio
saia imune dessa situação tão difícil, né? A solução de sair demitindo muitas pessoas é uma solução que deve ser último caso, porque ela impacta na vida de outras famílias, de outras pessoas, e outra, você vai perder gente boa. Depois, para você recontratar é muito difícil. Você tem custos da demissão, tem custo de contratação, e você talvez não consiga contratar a mesma pessoa, aí você tem um custo do aprendizado do novo colaborador. Então, assim como uma contratação deve ser muito bem pensada, eu sempre falo isso, mas uma demissão também deve ser muito bem pensada. Então não recomendo, eu recomendo que tente todos os caminhos anteriores, até por uma questão de humanidade também, né? Demitir uma pessoa é uma pessoa que provavelmente depende desse dinheiro para botar comida na mesa da família. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tem outras medidas que a gente pode tomar antes de partir para essas medidas mais extremas. Então a minha dica é essa: corte os gastos que puder cortar, desde que não prejudique os seus fornecedores mais críticos, os pequenos fornecedores. Postergue o máximo de pagamento que você conseguir postergar, desde que não prejudique os pequenos fornecedores. Antecipe receita de seus clientes que podem fazer isso, aqueles que têm uma situação financeira mais estável, uma situação econômica mais estável. Tente antecipar férias ou licenças não remuneradas com colaboradores que podem fazer isso e não vão sofrer muito com essa situação. E tente vender, gerar negócio proativamente, ligando via suas redes sociais, fazendo aquelas cold calls, né, que a gente chama, que são as ligações frias. Liga para as pessoas, explique, não tenha vergonha de dizer, todo mundo está passando por isso, o momento da minha empresa é delicado, você é meu cliente, você não está comprando porque você não está podendo vir aqui, mas eu te levo aí, mas eu preciso que você continue comprando nesse momento. Inclusive, eu preciso que você me indique amigos para comprar de mim nesse momento, que eu tenho X famílias que dependem da nossa empresa para trabalhar. A gente não pode fechar as suas portas, eu estou trabalhando com a margem mínima, dê os descontos necessários, inclusive dê desconto para receber à vista, se for possível. Faça uma reserva, faça fluxo de caixa e tente sobreviver o máximo possível. Essa é a minha dica nesse momento. Eu não sei se é muito útil, não consigo fazer uma coisa muito bem estruturada, não sei também se ela é muito superficial para o seu nível de gestão. Eu tenho certeza que para as pessoas que são mais incipientes ela é profunda, mas eu tenho gente que me acompanha de todos os níveis de especialidade, então principalmente de senioridade, então eu tenho que eu tenho que tentar ser útil de alguma forma, né? Queria deixar à disposição todos vocês que tiverem dúvidas e quiserem ajuda nesse momento, consultoria mesmo online, gratuitamente, uma dica ou outra, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo via as redes sociais aí, se você tiver meu telefone, via WhatsApp, que eu faço questão de tirar todas as dúvidas. Só preciso de um tempo que eu estou com muita demanda, tá? Muita cautela, muita ponderação e bom senso. Cuidado para você não prejudicar os outros. Tente fazer o melhor para que os negócios não fechem. Negócios fechados são empregos perdidos são menos famílias com comida na mesa, tá bom? Força a todos, um abraço.